Bom dia, senador Cristóvão, bom dia a todos presentes. Queria saudar em nome da mesa aqui, em nome da campanha nacional pelo direito à educação, os demais membros da mesa, a companheira Isa, o Kailash, a todos os presentes. Agradecer ao Cristóvão pela oportunidade que está dando à campanha, de a gente estar apresentando aqui parte do trabalho da campanha. E só vou pedir licença um pouquinho antes da gente iniciar aqui para a gente também prestar uma pequena homenagem à campanha nacional pelo direito à educação, que completou agora, no último dia 5, 14 anos de existência. A campanha tem hoje envolve uma rede de mais de 200 parceiros, desde níveis de articulação municipal até parceiros internacionais, Então, e a grande importância, só para vocês também entenderem um pouquinho da minha fala, de onde eu vou falar, eu sou do Movimento Sem Terra, a gente faz parte do comitê diretivo da campanha, então o nosso foco também da fala vai ser um pouquinho mais da educação do campo e tal, trazendo alguns elementos, a grande capacidade que a gente do movimento vê na campanha é justamente essa, Temos lá parceiros como a Undime, que está no nível do gestor municipal, como todos conhecem, os trabalhadores da educação, a CNTE está presente na campanha, e movimentos sociais como o MST, que tem muitas vezes pautas não difusas, mas diversas, e que a campanha consegue ser esse grande guarda-chuva aí dessa luta que a campanha tem tocado, principalmente de incisão na política pública aqui no Congresso Nacional, como foi com estudos como o CACI, a incidência na inclusão no Fundeb da educação infantil, de quando foi alterada a lei do financiamento da educação, diversos outros, mais recentemente aí a questão dos royalties e da discussão do piso, e agora a preparação da Conferência Nacional de Educação, que a campanha tem se dedicado bastante. Fora isso tudo, a gente vai falar hoje mais especificamente aqui desse projeto em parceria com a Unicef, que é o Fora da Escola Não Pode. O projeto ele surge aqui no Brasil numa parceria da campanha com a Unicef, que faz parte de uma campanha global pelas crianças fora da escola, E, como eu já coloquei, essa é um trabalho que é desenvolvido pela rede da campanha, em parceria com o financiamento e a colaboração do Unicef. O principal elemento, e aí por isso a gente está discutindo também aqui a questão da erradicação do trabalho infantil também, é justamente a questão da inclusão escolar, de buscar as crianças, e identificar quais são os grupos mais vulneráveis no nosso país, por exemplo, que é o que a campanha tem feito, alguns estudos que a gente vai ver também aqui, está identificando para articular os diferentes atores da sociedade civil, principalmente o poder público nas suas 3 esferas, federal, estadual e municipal, movimentos sociais, organizações, centrais sindicais, para estar debatendo esse tema da questão da inclusão. A gente vai ouvir muito essa frase dos múltiplos atores, que é justamente isso, um esforço de toda a sociedade civil, para tentar superar a questão da exclusão escolar. Como parte do projeto, a primeira grande ação, vamos dizer assim, foi esse mapeamento que foi feito, que essa publicação está disponível eletrônica, tem também, eu não sei se tem cópia aqui não, Maria? Tem? Tem o sumário executivo, depois quem quiser pegar, que é esse livrinho está ali na mesa, Quem quiser estar pegando ali para conhecer um pouquinho mais o trabalho, e a publicação eu sei que ela está na internet também, pode ser acessada aí, que foi esse estudo aí de estar identificando, quem são as crianças que estão fora da escola, quais os motivos, e que grupos são os mais vulneráveis no nosso país. Esse aqui também é um outro trabalho que foi feito dentro dessa parceria da campanha com a Unicef, que para mim, pelo menos, me chama muita atenção, porque ele é semelhante, e aí a gente discutir a inclusão na escola e a exclusão escolar, quando no movimento a gente faz esse debate com as nossas crianças e com a base toda do movimento,
a gente faz de 2 em 3 anos uma espécie de não é um concurso, né, mas é de incentivar alguns trabalhos culturais nas escolas públicas que tem nos assentamentos, ou onde as crianças assentadas estudam. E o último que a gente fez era como transformar a história... Como transformar a escola transformando a história. E aí, parte desse concurso tinha poesia, teatro e tudo mais, eram os desenhos, né? Que é um pouco também esse trabalho que está apresentado aí, não especificamente do movimento, mas que a campanha realizou também. E uma coisa que chamou bastante a atenção de nós, que estávamos organizando o concurso, era que muitas vezes vinha a escola padrão, né? Ou vinha, por exemplo, muita quadra de esporte desenhada, né? Como sendo a escola ideal no imaginário das crianças, né? E aí a gente vai ver que justamente a realidade no campo, depois nós vamos ver alguns dados aqui, é de que a escola é precária, que ela não tem acesso. Então, o ideário da criança, muitas vezes, ainda está, né, na infraestrutura de uma escola adequada, do que se considera adequado, de ter os espaços pedagógicos necessários para ela conviver no ambiente escolar. Então, foi uma coisa bem interessante que, para a gente que está organizando, esperava que viessem outras coisas, e vieram questões elementares, como a estrutura da escola, né? Eu esperava, por exemplo, que viesse as crianças sentadas num círculo, iguais à educadora, mas não, né? Nós estamos ainda num outro nível de necessidade, né? E por isso também, não só isso justifica, né, mas a dificuldade que a gente tem, né, de alguns elementos estruturantes da educação do campo. Esse depois a gente vai passar alguns dados aqui que demonstram isso também, né? Aqui um pouco do resultado desse trabalho aí da compilação de dados que está naquela primeira publicação que a gente falou. Inclusive, isso tem relação também com a legislação do nosso país e tudo mais, né? Mas das crianças que estão fora da escola, vamos pegando as faixas etárias, a gente já identifica, de modo geral, quem são os grupos mais vulneráveis aí, né? E que é o foco, portanto, da campanha, né? As crianças aí de 4 e 5 anos, nós temos aí 1.150.000 crianças fora da escola, né? E depois, no topo inverso aí da pirâmide, está a população de 15 a 17 anos. O que é reflexo disso, né? Uma questão aí vai estar, por exemplo, o jovem de 15 a 17, ou ele estaria no ensino médio, ou nessa idade ele já teve um fracasso escolar muito grande, né? E que vai levar ele a abandonar a escola, né? E não por uma questão individual, mas conjuntural que esse jovem já vive, né? Na questão da educação infantil também, a nossa oferta, todos nós conhecemos aí que a maioria dos municípios brasileiros não tem creche, não tem escolas de educação infantil, né? Só no DF, aqui no Distrito Federal, tem um déficit aí de escolas de educação infantil de mais de 200.000 vagas, né? Isso nós estamos falando da nossa capital, né? Então, aí a gente tem as outras faixas etárias que não deixa de ser, não são números menos preocupantes, né? Que a população de 6 a 10 anos e de 11 a 14 anos a gente tem aí o dado também. Mas destaco, né? No campo a gente vai ver muito isso, né? Há uma dificuldade grande de escolas de ensino médio, por exemplo, no meio rural no país. Se você pegar os índices educacionais aí da população em idade escolar, nós vamos ver que as crianças, os jovens, eles vão parar de frequentar a escola no campo, na sua grande maioria, nesse nível do ensino médio. Porque a escola não está lá onde eles vivem, não está lá onde eles estabelecem as suas relações sociais, econômicas, culturais, né? Então, esse abandono da escola, né, é justamente por nós não termos a escola lá próxima desse público, né? É uma questão bem interessante para a gente ver, se pegarmos outras gerações, por exemplo, de quando você tinha o que se chama de primário, de ginásio, né, há 20, 30, 40 anos atrás, né, a população acessava aquela educação até aqueles níveis e depois não acessava mais no campo, né? Hoje continua com essa lógica, né? Temos aí
a maioria da oferta ainda se dá através do transporte escolar, né, de levar as crianças para a cidade. Então, isso também é uma questão que muitas vezes é a única solução que existe, mas que a gente tem que lutar para que a escola ela seja esse propulsor, né, das comunidades também, né, onde a gente está discutindo. Então, aqui também retrata um pouquinho a questão que a gente já estava colocando antes do gráfico pizza ali que a gente viu, né? Aí temos a questão da disparidade das regiões, né? Quais são as regiões do país que mais concentram aí as crianças e adolescentes que estão fora da escola, né? Vai ser justamente a região norte, e aí seguida da nordeste e a região sul. Obviamente que em números quantitativos, se a gente for analisar, o sudeste, por concentrar uma população maior, vai ter aí quase que 50% do total também, né? O índice não tem que ser levado só em consideração pelo número, né, pelo percentual que ele representa, né, sendo que o maior contingente está na região sudeste. Também é uma questão que a gente tem que ressaltar, né? Aí, seguindo aí a análise que foi feita no estudo, né, quais são desses grupos ali das faixas etárias os mais vulneráveis? Justamente os que moram no campo, negros, indígenas e pobres, né? Aí a questão do risco da violência e exploração e crianças com deficiência, né? Ainda é uma dificuldade muito grande, apesar das transformações aí na nossa legislação, né? A questão da inclusão escolar de crianças com deficiência, né? A gente pega aqui dados aí do censo também, que corroboram essa lógica que foi mapeada nesse estudo, da questão das desigualdades e tal. Outro dado aí que o estudo ajudou a levantar, e que não só o movimento, o MST, mas o Fórum Nacional de Educação do Campo, na campanha a gente tem conseguido discutir isso também, é o fechamento de escolas no meio rural, né? Que faz parte um pouco dessa lógica que a gente estava colocando. A gente tinha até o ano de 2002 no Brasil, por mais que isso às vezes até nos chame a atenção, nós tínhamos mais escolas no meio rural do que na cidade, em número proporcional, em número de escolas. Nós tínhamos aí 105 mil escolas no meio rural e no urbano 80 mil escolas, por aí. Não tenho o número anotado aqui, mas é mais ou menos essa proporção. De 2002 até 2010, 2011, um levantamento que foi feito, né, fecharam aí em torno de 27 mil escolas no meio rural, né? Ou seja, né, a gente identifica um grupo vulnerável, que é o residente no campo, de forma genérica, né, a estar fora da escola, a estar excluído da escola, e isso proporcionar, por exemplo, as questões que vão ser debatidas depois aqui também, do trabalho infantil, né, e você não ter esse polo irradiador das comunidades rurais lá, que hoje ainda é a escola, né, dificulta muito também o desenvolvimento, mas principalmente o direito dessas crianças, né, que tem que se submeter muitas vezes a 1, 2, até 3, 4 horas de transporte escolar nas condições aí que nós conhecemos, né? Então, que estímulo vai ter essa criança de continuar frequentando a escola? Ele frequenta mais o ônibus do que a escola, muitas vezes, né? Então, ele é um viajante, não um estudante. Essa é uma questão que nós temos chamado bastante atenção em todos os espaços que a gente participa, né, desse processo de fechamento das escolas no campo, né? E nós não temos conseguido reverter esse processo, né? Ele não acompanha, por exemplo, a queda demográfica da população rural. Na proporção que fecharam escolas, não diminuiu a população que vive no meio rural nessa mesma proporção. Ou seja, essa vaga essa cadeira está faltando lá mesmo nessa escola, né? Por mais que grande parte das crianças estão sendo atendidas aí pelo poder público, pelo transporte escolar, porque ele é obrigatório. Então, essa é uma grande dificuldade, é uma questão que a gente chama muito atenção. Já vamos aí, já estamos encerrando. Aqui também um pouco mais dessa realidade de dados que eu já estava colocando, né?
desse contingente aí das crianças e adolescentes que vivem no campo, cerca de mais de 2 milhões e 700 mil crianças usam o transporte escolar, né? Aí está contabilizado o intracampo, que a gente chama, que é sair da comunidade rural para ir para outra na escola, mas principalmente a grande maioria sai do campo para ir para a cidade, né? A gente quer sim que tenha escola pública de qualidade na cidade e no campo também, né? Porque muitas vezes o que acontece? Tem leis, por exemplo, uma forma que a gente identificou de evitar que fechem escolas é dificultar, através de leis, para fechar uma escola. Por exemplo, está andando aqui no Congresso um projeto de lei, ou uma medida provisória, não sei ao certo agora, que diz que tem que ter uma audiência com a comunidade rural, lá no município onde vai fechar, que tem que ouvir o Conselho Tutelar, enfim, cria uma burocracia, vamos dizer assim, para que se feche a escola. Para abrir a escola é bem complicado, para fechar é um ato do Poder Executivo Municipal, na maioria dos casos, essas escolas são municipais, né? E a gente acaba não tendo um diálogo com a comunidade. Só que, pensando do outro lado, né, é fácil de convencer também as comunidades de que a escola da cidade é melhor, né, de que o ônibus vai ser bom e vai funcionar, porque a estrada vai ser arrumada. Então, também isso não é o suficiente, né? Ajuda, mas é uma lei que ainda está tramitando aqui no Congresso, né? E a gente percebe aí como tem que ser criados esses mecanismos, mas nós temos que criar outras formas, além da mobilização social, de ajudar a reverter esse processo do fechamento dessas escolas no campo, né? Outro elemento que a gente tem que considerar aí é justamente a receita desses municípios, o financiamento dessa educação, a distribuição dos recursos aí no nosso país. Muitas vezes é óbvio que é responsabilidade, ele vai ter que cumprir, né? Mas o prefeito muitas vezes lá não encontra outra solução a não ser fechar aquela escola por conta dos recursos que ele tem disponível para gestar. Então, tem que ser discutido também, aí, junto com isso, o financiamento da educação pública, a distribuição dos recursos aí no nosso pacto federativo, né? Aí tem vários estudos aí para nos ajudar a entender melhor essa questão, né? Aí a gente tem um outro dado desse universo dos estudantes do campo, aí 65% são atendidos pelo transporte, ou seja, um universo a gente pode botar o dobro do que está sendo atendido, de quase 6 milhões de crianças, né? A questão aí que 10% levam mais de 1 hora para chegar às escolas, né? Que é essa coisa do tempo. Imagina uma criança de 6 anos, 7, né? Ficar 1 hora, 2 horas no ônibus, qual é a capacidade cognitiva depois dele ficar mais uma manhã inteira sentado numa cadeira na escola, né? Não tem como a gente medir. Aí outras questões aí que já foram apontadas, que o governo tem esses dados bem claros também, né? Dessa realidade desse grupo que a gente está privilegiando aqui na nossa análise, né? 16% das escolas não possuem energia elétrica, 15% não tem cozinha para preparo da merenda escolar, né? 14% não possuem esgoto, 11% não tem banheiro para os alunos, né? E esse aqui é um dos principais dados também, que é justamente da formação dos educadores que trabalham nas escolas do campo. Praticamente metade, 160 mil, não tem formação superior, né? Então, esse é um outro elemento aí que a gente destaca dessa questão. Do trabalho infantil, não vou entrar muito no debate, que eu acho que aí nós temos 2 especialistas aqui na mesa também, né? E agradeço aqui novamente ao senador, a todos os trabalhadores aqui da casa, da comissão, que contribuíram para a gente realizar essa audiência pública, né? Quem quiser mais informações, como eu falei já no começo, pode estar entrando no site do Unicef, no site da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, né? Ou pegar os materiais que a gente trouxe aqui. Tem esse folder aqui, tem o sumário executivo do estudo que a campanha fez, né? Desse projeto Fora da Escola Não Pode. Novamente, obrigado ao senador e a todos os demais.